Olá, meus amigos e amados, mais uma vez aqui no canal A Bíblia Diz, e estamos contentes por vocês estarem nos assistindo, estarem se inscrevendo no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e dá um likezinho aí para a divulgação dele mesmo. E hoje abordaremos um assunto bem interessante sobre o ensinamento dos apóstolos. Mas por que ensinamento dos apóstolos? Nós vamos ver no capítulo 2 de Atos, do livro de Atos, a partir do versículo 42 até o 47, como os irmãos daquela época que se agregavam à igreja, eles tinham toda a simplicidade, toda a alegria de estarem sempre se exortando com o ensinamento da palavra de Deus através dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que aprenderam, os 12 que aprenderam com o Senhor Jesus e passaram para todos, escrevendo, concluindo as Escrituras Sagradas, passando de Mateus a Apocalipse aquilo que o Senhor Jesus ensinou. E nós vamos ver, capítulo 2 de Atos, versículo 42 a 47, a palavra de Deus diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam sendo salvos. Então, para início, nós vemos que o Novo Testamento é um ensinamento de Deus diferentemente do que o Velho Testamento ensinava. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz, a Bíblia diz, que o escritor fala que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, tudo que o Filho ensinou está de Mateus a Apocalipse. E nós vemos aqui pelo ensinamento que o povo que se convertia na época, na primeira igreja que foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo, que estava em Jerusalém, o povo que se convertia, eles perseveravam, insistiam, caminhavam pela doutrina dos apóstolos, pelos ensinamentos que eles davam. Eles tinham comunhão em tudo isso, tudo aquilo que haviam crendo, que as Sagradas Escrituras falavam sobre o Senhor Jesus no Velho Testamento, que o Senhor Jesus foi profetizado por alguns dos profetas, por Moisés, até pelo próprio Davi nos Salmos. O Senhor Jesus veio e cumpriu tudo aquilo que disseram e veio com o ensinamento do Novo Testamento, o ensinamento de como o crente deveria andar. E é nisso que os crentes daquela época e de hoje também devem estar sempre firmados em Cristo, perseverando na doutrina dos apóstolos, no ensinamento que eles deram. Por isso eles tinham aquela comunhão, aquela ligação em estarem juntos ali a todo momento, aprendendo da palavra de Deus. E no partir do pão também. No partir do pão porque comiam juntos. E nas orações porque sempre estavam rogando ao Pai que protegesse todos os momentos, que o trabalho continuasse crescendo. Então era nisso que todos que estavam reunidos naquele tempo, na igreja em Jerusalém, eles tinham esse sentimento de estarem sempre agregados a fazerem a vontade do Senhor Jesus Cristo. Aí nós vemos que os apóstolos, eles tinham essa doutrina, tinham esse ensinamento, porque Deus deu a eles para passarem para todos que iam chegando, se convertiam ao Senhor Jesus Cristo e vinham chegando na igreja. Por quê? Deus autenticou eles. Aqui no versículo 43 diz: em toda a alma havia temor. Por quê? Porque eles temiam a palavra de Deus pelo ensinamento de autoridade que os apóstolos tinham. Mas por que eles tinham essa autoridade? Deus deu essa autoridade por quê? Porque eles estiveram com o Senhor Jesus Cristo.
tocaram no Senhor Jesus Cristo, viram o Senhor Jesus Cristo pessoalmente, e aí eles foram autenticados por Deus. Por quê? Porque eles tinham esta autoridade. Eles foram autenticados com o quê? Com sinais, maravilhas que eles faziam a todo momento. Então, meus amados, entendam isso, que sinais e milagres eram através dos apóstolos para quê? Para que o povo se atraísse para ouvir da palavra de Deus. Hoje é totalmente diferente. Hoje em dia, o povo esquece do foco principal, que é as escrituras, para se voltar a coisas sobrenaturais. Enquanto as coisas sobrenaturais na época dos apóstolos eram só dado a eles. E alguns que eles autenticavam também, como Filipe, que foi um diácono, e até o apóstolo Paulo, que foi um apóstolo dos gentios, que Jesus Cristo salvou ele no momento que ele estava pronto para perseguir e querer acabar com a doutrina do Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor Jesus Cristo resgatou Paulo, e Paulo foi tido como apóstolo dos gentios. E Paulo também fez muitos milagres e muitas maravilhas, porque ele estava autenticado. E ele foi escritor de várias cartas, que hoje nós temos uma maravilha para os nossos dias e para sempre também. Todos os crentes, eles criam, e todos os que criam estavam juntos. Então, a todo momento, no versículo 44, diz que todos os que criam estavam juntos. No que era que eles criam? Na palavra de Deus, nos ensinamentos dos apóstolos. Eles tinham como fundamento aquilo que eles ensinavam. Por causa de quem? Por causa do Senhor Jesus Cristo. E tinham tudo em comum. Então, se você encontrasse um crente naquela época que ali tinha um testemunho do Senhor Jesus Cristo, se encontrasse outro também tinha um testemunho. Então, quer dizer, eles tinham tudo em comum naquele momento. E a outra coisa que o Senhor Jesus sempre ensinou, a perda. O crente nunca deve almejar coisas materiais, bens materiais, diferente do evangelho de hoje em dia, que eu posso intitular como o evangelho dos miseráveis, que você tripudia em cima de seus inimigos, ou acha que deve conquistar coisas. Se você conquista é porque Deus está com você, se você não conquistou é porque você não tem fé. Não, o Senhor Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos, a bendizer os que vos maldizem, a orar pelos que vos perseguem. Então o Senhor Jesus nos ensinou isso. E nos ensinou também a não se apegar aos bens materiais. Ele diz lá em Mateus 6,33 que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O versículo 45 mostra um testemunho grande que os crentes daquela época, eles tinham o quê? A vontade que o Senhor Jesus voltasse logo para levá-los para o céu, porque eles não pensavam nos seus bens materiais aqui na terra. O versículo 45 diz, e vendiam suas propriedades e bens. Então quer dizer, eles tinham um amor tão grande pelo evangelho que a intenção deles era vender suas propriedades e seus bens para quê? Para repartir com todos, como diz o versículo, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, havia de sua necessidade. Então, se eles viam algum irmão, eles vendiam as suas propriedades, repartiam com os irmãos, para quê? Para que todos pudessem viver regozijados, alegres naquele momento, não por causa dos bens materiais, mas sim por causa do prazer de estarem dividindo com os irmãos. É isso que nós devemos tomar como lição hoje em dia. Nós sabemos que é difícil, porque hoje em dia o mundo que nós vivemos nos leva a querer sempre conquistar mais, a querer ter mais. Só que como crentes, nós deveríamos aprender com esses irmãos do primeiro século, dos irmãos que eram daquela época, que viviam com os apóstolos constantemente, viam cara a cara, tinham aquele momento, e era que não tinham as escrituras ainda totalmente. Alguns dos apóstolos ainda não tinham escrito nada, como Pedro, João, Mateus, e até o próprio Paulo ainda não tinha escrito. E aí nós vemos a necessidade que cada um tinha com relação a não ter uma forte ligação com um bem material seu. Outra coisa também, a perseverança unânime, que todos os dias no templo cada um tinha. O versículo 46 diz, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, quer dizer, eles tinham
uma alegria tão grande de estarem no templo para ouvir os ensinamentos dos apóstolos, para perseverar na questão do que vinha de novo no momento que eles estavam lá reunidos para serem exortados, ouvirem as mensagens dos apóstolos que o Senhor Jesus tinha dado a eles. Então era uma alegria grande, eles comiam junto em casa, uns irmãos convidavam os outros. Hoje em dia nós não vemos mais isso. O que é que a gente vê mais? É cada um por si e fiquem lá espalhados. Mas Deus, a palavra de Deus ensina totalmente diferente. Nós deveríamos agir dessa forma. Eu me incluo também, eu não vou ser hipócrita em dizer que não, mas nós deveríamos todos ser assim. Convidar os irmãos a um momento para conversarmos no partir do pão, num almoço, num jantar. E os irmãos daquela época faziam isso, porque eles estavam sempre juntos, alegremente e com a simplicidade de coração. E aí, no versículo 47, mostra o testemunho que eles demonstravam por ter Jesus Cristo na sua vida, por ter aqueles ensinamentos da palavra de Deus, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então quer dizer, você está a todo momento louvando a Deus, como esses irmãos estavam na época, no primeiro século, de estarem louvando a Deus a todo momento, alegre por terem sido salvos pelo Senhor Jesus Cristo. É uma alegria imensa, uma alegria que eu mesmo não consigo explicar. De ter Jesus Cristo, saber que vou morar no céu, eu tenho uma vida eterna, saber que vou morar no céu e a todo momento estar louvando a Deus, cantando um hino, que hoje existe o cantor cristão, hinos maravilhosos, que podemos estar cantando a todo momento, a todo instante. E os irmãos daquela época, eles também caíram na graça de todo o povo. Por quê? Porque era um chamado, um testemunho que eles estavam dando de alegria naquele momento de estarem com Jesus Cristo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos, haviam de se sendo salvos, pessoas que estavam sendo salvos no momento, por causa do testemunho, por causa da pregação do Evangelho, por causa do ensinamento dos apóstolos, como um crente deveria se comportar. Pessoas viam e acabavam se convertendo e, sendo batizados, se agregavam à igreja, por receberem também o Evangelho. Então, meus amados, meus amigos, você que não tem Cristo, pense bem. A palavra de Deus, ela é única, ela é viva, ela é eficaz, para que o homem possa chegar ao arrependimento e saber que o que o Senhor Jesus ensinou foi sério, que o que os apóstolos ensinaram vieram do próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós crentes, irmãos, também possamos pegar essa passagem e aplicarmos nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar e eu conto com vocês para o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos. Amém? Até mais!